Hã? Verso 10, versículo 10. O que mais nós falamos na aula passada? Falamos muita coisa, né? Alguém lembra alguma coisa ou não? Muito tempo. Passou muito tempo, não é? Nada. Que o menino era muito bonito. Fala mais alto. A Angélica diz que o menino era muito É? bonito porque Olha. estava a falar dele mesmo. Deixa eu ver, para o volume. Então, nós falamos de Moisés. Sobre o nascimento. Foi um grande plano. Nós vamos concluir hoje o capítulo 2. Aula que vem falando do capítulo 3. Mas, resumidamente, nós vimos aula passada sobre o nascimento. Foi um grande plano da mãe de Moisés. Amém? Havia uma ordem. Todo homem que nascesse era para matar. Faraó deu esse decreto. Isso é uma tentativa já do diabo tentar matar o descendente. Quem é o descendente? Lá em Gênesis, capítulo 3, verso 15, é profetizado que o descendente da mulher pisaria no descendente da serpente. Então, você vai ver agora, durante todo o Velho Testamento, a tentativa de matança do primogênito, que é a tentativa do diabo parar o plano de Deus. Mas o diabo não para o plano de Deus, amém, irmãos? Irmãos, o diabo é nada perto de Deus. Amém? Nós temos que parar de dar tamanho para o diabo. Sabia disso? Hã? Dá protagonismo. Achamos que é o grande inimigo. Inimigo nada, nem inimigo ele é. E já é derrotado. Amém? Amém. O Marquinhos falou amém. Amém. Essa é a verdade da palavra. Então, Moisés nasce, e aí nós concluímos falando o seguinte: ele é colocado no cesto, bem na hora da filha do faraó tomar o seu banho. É um banho cerimonial, né? Eu expliquei isso para os irmãos. Não foi à toa, não foi coincidência. Foi proposital. A mãe de Moisés, com a Miriam, a sua irmã mais velha, planejou aquele momento. E não foi o barquinho no rio até chegar no colo não. Fica mais emocionante. Sim, mas nós aprendemos aqui que colocou ele no meio dos juncos lá, da plantação, protegido. Ok. E aí, para finalizar essa parte, que foi onde paramos, o mais interessante é que a filha de Faraó acha aquele menino. E logo a Miriam, que estava já ali esperta, preparada para aparecer, ela sugere para a filha de Faraó: você quer que eu chame uma serva para cuidar dele? Ela falou: boa ideia, por que não? É verdade. E chamou quem? A mãe de Moisés. Deus é maravilhoso. Quando Deus arma o seu plano, ele cumpre, irmãos. E aí a mãe de Moisés assume Moisés, seu próprio filho, mas ninguém sabia, para cuidar, para amamentar, não é? Porque precisava daquele alimento. E a mãe tinha. Bom. E mais, está no texto. Ela chama então a serva, a mãe de Moisés, e fala: você vai cuidar dele, e eu vou te pagar um salário por causa disso. Olha que bênção. Olha que coisa mais interessante. A mãe de Moisés, ela não perdeu o filho dela, ela livrou o filho dela da morte. Ela foi usada por Deus, agiu por fé. Porque quem garante que aquele menino ia morrer, ia cair no rio? Sei lá, poderia acontecer tanta coisa, irmãos. Mas ela fez aquilo lá, crendo no livramento. Moisés é achado pela filha de Faraó. A Miriam aparece, sugere a mãe de Moisés como cuidadora. E a filha de Faraó fala: eu ainda vou te pagar o salário, porque você vai cuidar desse menino, sem ela saber que era a própria mãe de Moisés. Eu acho isso fantástico. Quando Deus põe a mão, irmãos, olha, você pode lembrar de situações da sua vida. Quando Deus põe a mão, Deus faz os seus arranjos, não é? Deus provê. Aliás, esse texto de Moisés é o texto da providência de Deus. Deus provê tudo. E ainda vamos continuar vendo sobre isso. Pronto. Conclui tudo que falamos no ano passado. Vamos continuar agora.
Moisés já como homem. Versículo 11. Abre aí, Êxodo, capítulo 2, verso 11. Abra a sua Bíblia. Vamos ler o texto. Já está aqui projetado para nós. Aleluia. Eu precisando. Êxodo, olha, eu vou ler Êxodo, depois nós vamos ler Atos, depois nós vamos ler Hebreus. Fica preparado aí. Mas calma, eu vou avisar quais são os capítulos. Verso 11. Eu vou ler tudo, como sempre faço. Depois vamos. Certo dia, sendo Moisés já adulto, então veja, até o versículo 10, Moisés é um menino. Pula para Moisés já sendo homem, ok? No versículo 11. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar aonde estavam os seus irmãos hebreus. Qual é a terra que o povo hebreu estava dentro do Egito? Como é que chama? A boca está certa. Força. Goze. Você queria? Está aqui na língua dele. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi até o lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e observou o trabalho pesado que eles realizaram. Verso 12. E viu também um egípcio espancando um dos seus irmãos hebreus. Esse é o 11 ainda. Ah, ok. Esse é o 11 ainda, desculpa. Verso 12. Depois de olhar para todos os lados, e não ver que ninguém, achou que ninguém estava dentro, matou o egípcio e escondeu ele na areia. Próximo. No dia seguinte, saiu de novo. Moisés sai, vai até os irmãos dele, e viu dois hebreus, agora são dois hebreus, da mesma raça, povo negro, brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: opa! Quem o nomeou líder aqui, juiz sobre nós? Quem é você, Moisés? Quer matar-me? Como matou o egípcio ontem? Ah, ele achou que ninguém tinha visto. Continua. Moisés teve medo e pensou: com certeza o que fiz já foi descoberto. Toda a gente já sabe o que aconteceu. Quando o faraó soube disso, chegou até faraó. Porque coisa ruim é rápido, né? Chegou até faraó a conversa. Procurou matar Moisés. Mas este fugiu do faraó e foi morar na terra de Midian. E ali se assentou à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram tirar água para beber lá no poço e encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho dos seus pais. Interessante que são pastoras mesmo. E eu falava de pastores de ovelhas, de rebanho. E são 7 pastoras. Já sabem isso. Vamos lá. Alguns pastores se aproximaram lá do poço e expulsaram dali as 7 pastoras. Moisés, que estava sentado no poço, se levantou e veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltam a Reuel, ou Jetro, mais para frente, nós vamos ver que o nome dele também é Jetro, é o pai das garotas. Quando as moças voltam a Reuel, o seu pai, ele perguntou: por que vocês voltaram cedo hoje? Está cedo, já voltou. Próximo. Assim, elas responderam: um egípcio nos salvou dos pastores. Além disso, tirou toda a água necessária para nós e ainda deu de beber o nosso rebanho. Próximo. O pai delas perguntou: onde ele está? Por que vocês deixaram ele lá?
convide ele para comer aqui conosco. Moisés aceitou morar na casa daquele homem. Ele lhe deu por mulher a sua filha chamada Zípora. Continua. E deu à luz ao menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, que significa sou imigrante em terra estrangeira. Só até aí. Está 22, não é? Ok. Vamos entender um pouquinho aqui. Acho que está bem claro, na verdade, o que aconteceu. Mas vamos tirar aqui agora os detalhes do propósito de Deus que está acontecendo aqui. Porque aqui Moisés vai se apresentar, esse texto é Moisés se apresentando aos seus irmãos hebreus como o salvador deles. Eu vou explicar já já como ele faz isso. Bom, primeiro, Moisés então, ele é apanhado pela filha de Faraó e fica 40 anos no Egito. Isso é importante você saber. Moisés foi ensinado, cuidado, foi treinado com toda a cultura, com todas as regalias do Egito. Ele morava no palácio. A mãe dele era a filha de Faraó, ou seja, Faraó era seu avô. Ok? Ele era neto de Faraó. Então Faraó, ele foi ensinado em toda a ciência. Faraó teve os melhores registros históricos. Moisés foi treinado como soldado. Eu quero que você entenda, esses 40 anos, Moisés sendo treinado, forjado como alguém inteligente, alguém culto, alguém preparado, alguém forte. Lembra de onde ele veio? Ele foi livre da morte. Por causa da sua mãe e por causa da provisão de Deus, ele se tornou um grande príncipe. E há outros textos aqui que dizem que Moisés destacava pela sua força, pela sua habilidade. Moisés se tornou alguém importante. Ele foi com 40 anos ali no Egito, se tornou o Egito. Provavelmente participava de adoração a Deus, pode ser. Não fala o texto aqui. Mas ele tinha ali na mão dele tudo que um... Pensa no palácio poderoso. Irmãos, o Egito nessa época era a maior nação. Ok? A maior nação poderosa era o Egito. Então Moisés se tornou alguém, sabe, com vida boa, vida fácil. Mas mesmo assim, ele não se esqueceu das suas raízes. Ele não era um egípcio. Ele era um hebreu. Isso aqui é interessante porque, eu vou explicar por que eu estou afirmando isso. Ele manteve a sua fé. Onde ele aprendeu? Com a sua mãe. Lembra que a sua mãe cuidou dele também? A mãe dele cuidou dele, amamentou ele e cuidou dele ainda na infância. Certamente os seus irmãos, Arão é mais velho, ensinou a fé de Abraão, ensinou a fé do Deus Criador para ele. E ele sabia que ele estava ali, mas, veja bem, Moisés não teve culpa de nada. A história de Moisés são acasos, são situações. Ele nasceu no contexto de opressão de Faraó. E ele foi livre por um plano da mãe. E ele nasceu. Veja, não teve culpa de nada. A história de Moisés foi acontecendo. E ele se tornou grande no Egito. Mas ele não se esqueceu de quem ele era. Moisés cria no Deus de Abraão. Moisés sabia que o único Deus não era o Deus do Egito. Era o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Moisés sabia das promessas de Abraão, da terra prometida. Moisés certamente, ele era um temente a Deus. Está claro isso aqui para os irmãos? Quando a gente for lendo aqui, vocês vão perceber por que eu estou dizendo isso aqui. Então, dentro desse contexto, em algum momento, e aqui eu quero que você entenda isso aqui, importante. Por quê? Porque lá no próximo capítulo 3, é o chamamento de Moisés. E o chamamento de Moisés é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. É uma sarça ardente. Lembra daquele texto? Vai ser a próxima aula. Pensa você. Aparece um fogo no meio da árvore, pegando fogo, mas não consumia a árvore. E Deus falando, olha, eu sou o que sou. Coisa de filme.
Foi de cinema, mas... E aí nós achamos que o chamamento de Moisés foi lá, né? O chamamento de Moisés começou aqui no capítulo 2. Eu vou te mostrar isso para que você entenda. Porque às vezes você fica esperando o raio cair aqui e falar com você. A gente vai ficando esperando o chão tremer. Ah, Deus está falando. Você fica esperando um anjo aparecer. Tcharam! Faça isso. Vamos. É muito bom. Se você puder ter a oportunidade de ver uma saia ardente, deve ser ótimo. Deve ser a roupinha da dentinha, tem um dedo no pé. Mas não é assim. Deus fala conosco, é no nosso interior. É com coisas simples. No dia a dia, na palavra. E é assim que foi com Moisés. Eu quero te mostrar. Eu estou dando ênfase nisso, porque a maioria aqui, em meu grupo, já pensavam que o chamado foi só para a saia ardente. Já começou antes. E eu vou te mostrar para que você possa entender. Tá bem? Então vamos lá, versículo por versículo. 11 e 12. Abre aí, pastor Nil. Para a gente então perceber. Eu vou construir agora o raciocínio. Então diz, certo dia Moisés, sendo adulto, foi ao lugar aonde estavam reunidos seus irmãos hebreus. Volta aí. É os dois ainda continua. É a mesma coisa. Tá, ok. Hebreus, e observou o trabalho pesado que realizavam. E viu também um egípcio espancando um dos seus irmãos hebreus. Vamos entender esses dois versículos aqui. Então, o fato é que por 40 anos, então, e nós vamos ver isso, Estevão vai falar lá em Atos que foram 40 anos. Alguma coisa aconteceu, Angélica, no palácio, que fez Moisés falar assim, eu preciso visitar meus irmãos. O texto não fala o que é. Fala ou não fala? Em Hebreus nós vamos entender melhor. E alguma coisa aconteceu lá no palácio, que ele decide sair de lá, e ele fala, eu vou visitar os meus irmãos que estão lá na terra deles. E o texto diz que ao sair, ao chegar lá, ele teve um choque de realidade. Porque ele encontrou duas coisas lá. Quando ele chegou lá e viu o seu povo, ele viu o quê? Primeiro, o povo escravo. Trabalho pesado. Ele ficou assustado. Mas como assim? São meus irmãos. E eles estão ali sofrendo, trabalhando, certamente ali, no sofrimento. Ele teve esse choque de realidade. E depois ele olha para o lado e vê um egípcio espancando um dos seus irmãos. Moisés fala, ué, o que está acontecendo? Ele não pensava que era assim. Aqui os olhos de Moisés foram abertos para uma realidade. Presta atenção, Deus está abrindo nossos olhos para a realidade o tempo inteiro. Amém. Deus quer te usar. Amém. Amém. Mas você não precisa esperar um profeta chegar na igreja e falar, é isso que eu te digo, tu vais ser missionário. Você não precisa. É só você abrir os olhos para a realidade. Amém. E ver as pessoas sendo perdidas, você vai se tornar um missionário rápido. Não! O profeta vai estar na igreja, vai ter um profeta que vai pôr a mão na minha cabeça e vai profetizar meu propósito. A gente gosta disso. Eu sei, eu também gosto. Não, o profeta vai falar que eu vou para nações. Quando eu era jovem, eu tinha muita vontade disso acontecer comigo. Eu queria que alguém colocasse a mão na minha cabeça, rodasse na minha cabeça e falava, você vai ser pastor, você vai ser isso. Nunca aconteceu. Eu simplesmente ia para a escola, via meus amigos fumando maconha e falava, eu preciso falar de Jesus para eles. Essa é a realidade. É isso que aconteceu com Moisés. O chamado de Moisés começa aqui, percebe por que eu disse isso? O choque de realidade com os seus irmãos, com o seu próprio povo de sangue, fez com que Moisés tivesse ali, um chamado, que não foi um trovão, que não foi um raio, não foi um profeta profetizando, foi simplesmente um senso de justiça, de misericórdia e de falar, eu preciso fazer algo para esse povo ser salvo. Não é no seu trabalho, não é na sua escola, faculdade, não tem ninguém na escola aqui, mas enfim, aonde você está,
Você precisa abrir os olhos Não tem. para a realidade. Aqui, é verdade. Na sua escola. Já chamou para É assim que o chamado de Deus acontece. É quando nós percebemos uma necessidade. E nós nos levantamos para ser bênção naquela situação, naquele lugar. Posso ouvir um amém, irmão? Está compreendendo o que eu digo? Como diz, né, alguns irmãos me procuram e falam, pastor, o senhor está falando coisas que eu não pensava, está mudando toda a minha mente aqui, né? É isso mesmo. É isso que eu quero. Você entendeu errado. Hã? É. Olha, isso é outro título. Eu percebi aqui a questão. Então, é isso que aconteceu. Então, e aí o texto diz que Moisés, então, ele vê, né, o egípcio espancando, verso 12. Depois, aí ele vai fazer uma coisa. Aí ele faz o seguinte, ele olha para um lado, olha para o outro. Ele se enche com aquele senso de justiça, vê que não tem ninguém olhando. E o texto diz que ele vai lá e mata o egípcio e ele enterra, esconde o abençoado lá na areia. Então veja, ele interfere. Moisés, quando ele vê a realidade, ele vê alguém, um dos seus, sofrendo, vê aquela realidade de escravidão, ele interfere na situação. E aí eu quero que você perceba que quem era esse egípcio? O texto não fala, mas nós podemos presumir bem que talvez seria um oficial, alguém, um soldado, algum mandante que ficava ali controlando o trabalho escravo. Se algum trabalhador escravo fizesse corpo mole, chicote, vamos. Estava lá, tinha um oficial do Egito lá, vamos rapaz, levanta. Acabou não, tem mais para fazer. Esses homens eram fortes, tinham toda a autoridade, a armadura. Moisés conseguiu matar um. Você vê que Moisés não era um fraco também. Moisés também, lá no Egito, no palácio, também foi preparado militarmente para a guerra, para a luta, não era fraco. E aí, ao matar esse homem, ele esconde, né, na areia, ele sabia. Aqui algo aconteceu. Aqui eu preciso que você entenda isso. Porque a grande pergunta é, por que Moisés fez isso? É lógico. Nós estamos no ano de 2025. Isso, por favor, entenda bem o que eu vou falar. Ao nosso olhar hoje, isso é errado. Matar é pecado. Amém, irmãos? Amém? Amém. Ah, ok. Susto. Isso precisa ficar claro, para depois distorcer o que eu vou falar agora. Mas olhando o contexto lá, naquele momento, naquela época, dessa questão toda, Moisés, na verdade, ele faz algo errado sim, mas ele é movido por um senso de indignação, de justiça. Porque ele viu um feitor, um oficial, espancando um escravo, que é um dos seus irmãos. Ele se identifica com a dor deles e fala, peraí, eu não aceito isso aqui não. Isso aqui é meu irmão. Como assim vai chicotear o meu irmão? Ele enche de justiça, então ele tenta para que resolver, vamos dizer assim, salvar, não é, aquele irmão dele que estava sendo escravizado. Aqui Moisés estava sendo um libertador. Qual é o chamado de Moisés? Deus chamou Moisés para quê? Não foi para libertar? Não foi? Foi? O chamado vai ser o próximo capítulo. O chamado é para tirar o povo do Egito. Moisés vai lá e manda todo mundo embora. E aí nós vamos ver como é que aconteceu isso. Mas aqui, Moisés já estava se apresentando como um libertador. Não porque alguém apareceu e falou para ele, mas dentro dele, pelo senso de justiça, por choque de realidade, ele já percebia, eu preciso fazer algo para a minha geração. Eu preciso fazer algo para o meu povo. Eu não posso ficar parado diante do sofrimento que está por aí. Percebe isso, irmãos? Está claro isso que eu estou falando? Isso é importante demais você entender. Então, e aí, o que ele pensou, Moisés? Ao matar
matar o egípcio, né? Ao fazer aquilo, ele estava fazendo justiça de verdade. Ele estava realmente sendo ali um libertador. Ele queria que o povo, então, de Israel, olhasse para ele e reconhecesse ele já como, olha, eu libertei, eu salvei um que morreu. Porque aquele soldado, aquele feitor, poderia estar batendo no hebreu até morrer. De certa forma, ele salvou um. Então, o que Moisés esperava? Que todos os outros irmãos hebreus olhassem para Moisés e falavam: chegou! Aleluia! Deus é bom! Chegou o nosso rei não, nosso libertador! Pronto. Percebe isso? Essa talvez a expectativa de Moisés. Mas foi isso que aconteceu? Não foi isso. Mas, mais ainda, ao fazer isso, essa atitude de Moisés, na verdade, ele estava assumindo: eu sou o hebreu. Eu estava lá no palácio, passei 40 anos, tenho uma vida maravilhosa, sou neto do faraó, do rei. Faraó e rei, mesma coisa naquela época. Mas eu não sou egípcio, eu não sou pagão. Eu tenho uma identidade. Eu sou do Deus de Abraão. Percebe isso? Moisés, na verdade, ao cometer esse erro, é um erro, ele matou, está errado, mas parece que a Bíblia nem trata isso como erro. Ainda que seja. O que ela quer mostrar, o texto quer mostrar, é a atitude de Moisés. Ele teve entendimento. O meu povo está sofrendo. Eles são o meu povo. Eu não posso deixar eles sofrerem. Eu preciso fazer algo. Porque, veja bem, ele precisava matar o egípcio. Eu fiquei lendo e pensando, o que ele poderia ter feito? Chamar a atenção. Hã? Chamar a atenção. Ele poderia ter dado uma ordem. Oh, fala aí, não, eu sou o neto do rei. Porque, afinal de contas, ele era conhecido. Mas é incrível porque naquele tempo não existia ainda as leis. Não era lei de Moisés. Também não. Ela era príncipe. Boa. E Olha. esse ato ele podia ter feito porque ele era príncipe. Ele chegou na autoridade. Mas é isso, como estávamos falando, se calhar Deus já começou a trabalhar nele e sentir Esse espírito, esse chamado, vamos falar, dessa forma. Mas ele fez isso por impulso, talvez. Por impulso. Mas mais do que isso, eu quero que vocês vejam não apenas esse lado do impulso, mas da decisão de Moisés. Que a partir de agora, ele rompe com o Egito. Percebe? Com esse ato. Porque ia ter consequência, sim ou não? Mas é claro, era um funcionário de Estado. Ele já sabia. Ele já sabia. Porque ele, antes de fazer o que aconteceu, ele veio para os lados. Exatamente. Ele poderia fazer aquilo, mas ele olhou para um lado, olhou para o outro. Não tem ninguém está vendo. Pá, meteu lá, não sei como que matou aquele homem, não falo. E aí, está claro isso. Agora, quem disse tudo isso que eu falei não sou eu. Hebreus, o autor de Hebreus. Tudo isso que eu falei está escrito lá. A Bíblia responde a Bíblia, amém, irmãos? Abra sua Bíblia em Hebreus. Vamos lá para o Novo Testamento. Eu ia perguntar isso. Hã? Olha que parece 40 anos. Hebreus capítulo 11. Quem é o autor de Hebreus? Vai, Robert. Ninguém sabe. De fato, não se sabe. Hebreus 11, verso, eu vou ler do 23 ao 26. O autor de Hebreus está narrando algumas histórias de fé de alguns homens. E aqui ele vai falar de Moisés. Olha o que o autor de Hebreus diz. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais. Próximo. Pois viram que o menino era bonito, já falamos sobre isso, e não temeram o decreto do rei. 24. Mas presta atenção. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó.
Próximo. Porque preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar do prazer transitório do pecado. Próximo. Por causa de Cristo, considerou a desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois contemplava a recompensa. Então olha aqui para mim agora. O que Moisés está fazendo ao matar aquele homem era rompendo com o Egito. Ele renuncia, eu não sou mais o filho da filha de Faraó. Compreende isso? Eu não sou mais dessa linhagem, eu não sou mais desse povo. Eu vou assumir a minha identidade, eu sou crente. Eu creio em Deus, eu tenho fé em Jesus. Eu não sou do mundo. Eu não sou desse povo. Eu tenho uma identidade minha. Deus chamou minha família, eu sou descendente. Quando Moisés mata esse homem, ele está recusando então o quê? O palácio do rei. Irmãos, viver no palácio do rei deve ser maravilhoso. Tem tudo bom e do melhor. Tem a melhor comida. Tem a melhor tudo. O melhor aposento. Ele era príncipe. Ele recusa tudo isso. Ele renuncia a tudo isso. E isso é uma decisão. Ele decide. Ao matar aquele homem, ele faz isso. Como diz o lado, ele faz isso consciente. Ele olha para os lados, ele sabia que não deveria. Mas ele faz isso porque ele rompe com toda aquela estrutura do Egito. E assume agora a sua identidade como hebreu. E ele fez isso pela fé. Pela fé. Pela fé. Ele não sabia nem como ia ser. Ele não calculou como que seria amanhã. Ele simplesmente, pela fé, ele rompe com o Egito. E passa agora a viver na sua identidade como hebreu. É isso que está dizendo aqui. O autor está dizendo o quê? Que Moisés tinha fé na promessa de Deus. Diga, pastora. Acaba por cair por terra um pouco a teoria da prosperidade. Não percebi. Esta parte do texto acaba por romper com a teoria da prosperidade. Ah, boa. Porque geralmente o que se prega é o que soube. Muitos pregadores é que Deus vai te dar, tu vais ter aqui. Ele deixava tudo para ter Deus. Porque o que valia não era o palácio. Para Moisés, ele queria a recompensa. Qual que é a recompensa? Qual que é a promessa de Abraão? Eu vou te dar uma terra, vai ter uma nação. Moisés sabia dessa promessa, ele creu na promessa. Aqui diz que ele contemplava a recompensa, ele sabia, se eu vou decidir romper com o mundo, eu vou decidir romper com o pecado, eu vou romper com o Egito, eu vou seguir o meu povo, eu vou ser usado por Deus, eles estão sofrendo, eu tenho capacidade de ir lá e conversar com o faraó, eu sou a pessoa que foi preparada para lutar, para estar junto com esse povo, eu fui a chave do rio, eu sou um milagre de Deus, eu nasci para isso, para fazer a obra, eu vou romper com tudo que é pecado imundo, eu vou cumprir o propósito, há uma recompensa para o meu povo, é uma terra, não é o Egito, não é a escravidão, é a terra prometida. Amém. Ele cria nisso. Amém. Propósito. Amém. Propósito. Amém. Percebe isso, irmãos? Deixa eu dizer algo para você. Às vezes você está aí nos seus 40 anos. Não é literal. Eu estou dizendo 40 anos. Você está no tempo de preparação. Diga, meu irmão. Ele perguntou onde está nos 40 anos. Atos, eu vou chegar lá. 7:23. O Estevão vai falar sobre isso. Atos 7. Eu vou caminhando, irmãos. Caminhando eu vou para Canaã. Mas é 40 anos, tá bom? 40 anos! E às vezes, irmãos, você está nesses 40 anos e está falando, Deus não está me usando, Deus não tem propósito na minha vida. Quando que vai acontecer? Irmão, você só precisa ter um coração que Moisés teve. De olhar para a realidade e falar, eu não vou atrás de bênção, eu sou a bênção. Eu não vou atrás de profecia, eu sou a profecia para esse povo. Me arrepio de falar isso. Amém. A pastora falou bem, o que é pregado aí é diferente. O que é pregado aí é diferente do que a gente está falando aqui com Moisés. Deixa eu voltar para cá, deixa eu fluir, tem muita coisa. É o próximo passo. Estevão, abre aí, Atos 7.
capítulo 22. Estevão é um outro homem que vai falar da história de Moisés. Você veja, eu estou usando pessoas do Novo Testamento que liam o Velho Testamento, que sabiam das histórias. Estevão é um deles. Atos capítulo 7, verso 22. Eu vou até o 25. 22 e 25. Atos capítulo 7, 22. Olha o que Estevão vai dizer a respeito de Moisés. Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, está vendo aí, Mário? Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas. Está falando o texto que nós acabamos de ler. Ok? Estevão está dizendo, ele está pregando, isso é uma pregação dele, é um discurso de Estevão. Ele está pregando o que eu estou pregando aqui para os irmãos. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas. Próximo. Ao ver um deles ser maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. 25. Ele pensava, aqui é o ponto, ó. Ele pensava, ele que é Moisés, que os seus irmãos entenderiam que Deus estava usando ele para salvá-los. Percebe o que eu falei agora? Mas eles não compreenderam. Então Moisés achava, Romero, que o povo, esse ato de justiça, o povo ia entender, olha, chegou um que está enfrentando o sistema. Chegou um aqui que está salvando a gente. Mas eles não entenderam. Volta lá para Êxodo. Vamos continuar, versículo 13 e 14. Vamos ver o que aconteceu no outro dia. Já lemos, mas vamos compartilhar mais. Êxodo 2, 13. Tá bom, ele matou e enterrou o homem, certo? No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Seus irmãos. Então perguntou para quem estava batendo: por que você está espancando o seu companheiro? Nossa. O homem respondeu: quem o nomeou juiz, líder? Está vendo quem não reconheceram? Quem o nomeou juiz e líder aqui quer matar-me como você matou o egípcio ontem? Rapaz, eu acho que nessa hora Moisés gelou. Eu acho que deu uma... Sabe o que é? Não, deve ter dado um lado, pensando que perceber. Sabe quando você é descoberto em algo? Moisés travou, Moisés teve medo e pensou: com certeza, o que eu fiz já foi descoberto. 15, próximo. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. Mas este fugiu de Faraó e foi morar na terra de Midian. E ali se assentou à beira. Bom, então o texto é o seguinte: no dia seguinte, Moisés encontra 2 irmãos seus brigando. Ele vai tentar apartar a briga. Ele é aquele que fala: para. Só que aquele que estava apanhando estava com tanta raiva. Aqui estava batendo. Estava com tanta raiva. Moisés pergunta: o que foi? Calma. Por que você está espancando o seu colega? Para com isso. E aí a resposta que ele deu mostra claramente que ele não estava entendendo que Moisés estava ali. E Moisés era conhecido. Certamente ele sabia quem era Moisés lá no palácio. Certamente. E eles não entenderam que Moisés estava sendo colocado ali como um libertador. E ele fala: você é líder nosso agora? Você agora é príncipe? Ou seja, você é príncipe lá. Aqui você não é príncipe não. Você é forte lá. Aqui você é quem? Quem seria Moisés? É mais ou menos isso. Então, essa resposta demonstra, de fato, que os hebreus não estavam entendendo. E Deus estava chamando Moisés já nesse momento, com esse senso de justiça, que choque de realidade. Moisés estava já sendo usado por Deus. Moisés já estava cumprindo algo da parte de Deus. Mas eles não reconheceram. Não teve outra solução para Moisés
fazer o quê? Fugir, porque Faraó ficou sabendo. E certamente haveria consequências, porque aquele homem egípcio, era um funcionário do Estado, era um oficial do rei, alguém que estava ali trabalhando, zelando pelo trabalho escravo ali daquele povo. Moisés então pega suas coisas e vai embora para Midian. Abra sua Bíblia em Hebreus 11, volta lá, tá? Agora nós vamos ver o 27, verso 27 ao 29. O autor de Hebreus também vai falar sobre o que nós acabamos de falar. Hebreus, capítulo 11, verso 27 e 29. Pela fé, pastor, pela fé, saiu do Egito, por não temer a ira do rei, e perseverou. Diga comigo assim, perseverou. Não está muito baixo. Eu perseverou. Essa palavra-chave. Essa palavra aqui é chave. E perseverou. Agora a frase mais importante é a próxima. Por quê? Hã? Não é o que é visível. Ele via aquele que era invisível. Irmãos, a minha oração é que nessa noite você possa ver aquele que é invisível. Porque se você consegue ver o invisível, aquele que é invisível, a sua fé vai ser outra. Mas agora, a grande pergunta, vocês perceberam alguma coisa nesse texto aqui? Por não temer a ira do rei. Olha tem esse mais esperto. Essa é a grande questão. Por não ter. Porque em Êxodo fala que ele teve medo. Lá em Êxodo fala que ele teve medo e fugiu. Foi ou não foi? Estou errado, irmãos? Ficam com a cara para mim? É isso mesmo? Está percebendo o que eu falo? Tá? E aqui fala o autor de Hebreus que, na verdade, pela fé, saiu do Egito por não temer a ira do rei e perseverou porque via aquele que é invisível. Afinal, Moisés teve medo ou não? Ele não teve medo de fugir e saiu? É essa a sua pergunta? E essa é a sacada do Evangelho. O pastor está falando aqui de pregações ao contrário. Olha para a Bíblia, vamos olhar para o Evangelho. Nós vamos perceber tanto detalhe aqui. Essa afirmação significa, não é que Moisés não teve medo. Lá em Êxodo ele teve medo. Lá está claro. Não tem como fugir do que está escrito. Ele teve medo e fugiu. Fugiu do quê? Da morte. Ele ia ser matado. O Faraó ia pegar ele e falar, eu vou vingar. Você matou um dos nossos, eu vou te matar também. E essa afirmação, diga, Robert. Sim, no verso 15 também vemos que ele está a fugir porque o Deus está também a ver que ele não está preparado, não está pronto para fazer essa função, a função da cumprir a missão. Sim, porque o Moisés é como o contrário de todos os personagens que estamos a falar. Todos são a pessoa que não é indicada, a pessoa pecadora, mas ele não é assim. Ele foi preparado. Sim, muitas credenciais, não é? Muito título, muita coisa. Então, assim, ele não tem que ir embora, se não foge. E começa a sua libertação, pois depois vai ser como um faraó, vai ser muito orgulhoso, não é? Vai dizer, pois eu, por supuesto, foi porque eu sou, sim. Então, tem que ser preparado, passa por outros 40 anos de... Não chegará. Boa, excelente. O Homer deu uma visão aqui. Já vou entender o que o Homer disse. Ok. Ele não estava preparado de fato. Ele salvou aquele homem que estava sendo espancado, sim ou não? Salvou ou não salvou? Salvou. Sim. O Egito estava ali. Mas é da forma correta, mas nós vamos começar a salvar todo mundo matando o outro. Não é assim, calma lá. Percebe? Sim. Ele fez algo. Vamos lá. Eu tenho aquela frase: a coisa certa do jeito errado é algo errado. Compreendeu o que eu falei? Sim. Então ele fez a coisa certa, mas do jeito errado.
Ok? E aí se torna algo errado. Fez errado e tudo. Vou dar uma outra também interpretação disso aqui, complementando o que o Homer também nos diz. Por que o fato ele teve medo lá em Êxodo? Ele fugiu porque ele estava com medo. E agora, aqui quando diz, lá quando diz que ele teve medo, e aqui diz que não teve medo, não significa que Moisés não teve medo, ele teve. Mas significa que esse medo que ele teve, e a sua fé em Deus, que ele tinha, não impedia ele de cumprir o propósito de Deus. A fé que ele tinha em Deus, sabe, não paralisou, o medo que ele tinha não paralisou ele para cumprir o que Deus tinha. Deixa eu te falar algo, ele fugiu, pela fé ele fugiu. Uma pregação da teologia da prosperidade é o quê? Pela fé você vai ter que enfrentar um gigante. Pela fé você tem que pisar. Não é assim? Pela fé você tem que subir um monte. Aqui é pela fé você tem que fugir. Olha a ironia, olha o contraste. É isso que eu falo. Vamos ver o Evangelho. Conhecer a palavra. Percebe o que eu estou dizendo aqui, irmãos? Mas é por isso, porque ele não estava preparado, porque ele sabia que ele precisava perseverar mais. Aí ele não estava pronto. Moisés, ele foge, graças a Deus que ele foge, porque ele tinha que cumprir. Quem? Se ele morre, se ele fica, Faraó ia pegar ele. E não ia ser boa coisa. Ele ia morrer. E aí? E o propósito de Deus acaba? Não. O propósito de Deus ainda estava começando. Moisés, e aí é um outro ponto que eu preciso falar para você. Olha bem para mim. Êxodo diz, Moisés teve medo. Irmãos, nós temos medo. Verdade. Para com essa coisa. Ei, para. Eu sou fé, eu sou forte, poderoso, ninguém vai me parar, eu sou isso. E olha, medo? Não, que medo que é? O medo não vem de Deus. Você tem medo, né? Exato. A Bíblia diz que o medo não vem de Deus. Realmente diz. Mas somos fracos, somos humanos, somos pecadores, somos limitados. E a grande questão não é o medo que você está sentindo. É você não deixar o medo te paralisar e agir por fé. Fé. A fé vence o medo. A fé vence o medo. Não, irmão, pastor Bruno. Não é. É pela fé. Pastor Bruno, eu tenho que tomar uma decisão, eu estou morrendo de medo. Vai com medo. Pastor, eu estou fazendo a calça. Faz a calça, vai embora. A fé não significa que você vai ser um anjo agora, poderoso, não vai ter medo mais, não vai ter dúvida. Meu filho não tem dúvida, não. Eu tenho um monte de dúvida. Pastor Bruno, então você sempre tem fé. Tem. Olha. A mão na sua cabeça. Hã? Usar a mão na tua cabeça. Exatamente. Percebe o que eu estou falando, irmãos? Nós temos que parar de olhar. Outra coisa, deixa eu falar, me solta. Nós olhamos para esses personagens da Bíblia e achamos que eles são os... Nós já provamos aqui com Abraão, né, com tantos outros, que não é isso. A gente vê esses personagens como herói. É homem como eu e você. Sujeito a pecado, até matar. Está errado o que Moisés fez. Eu disse isso bem no começo para ficar claro. Mas eu quis mostrar o outro lado para os irmãos. Do chamado, de algo que estava incomodando ele. O coração dele. Diga, meu irmão. Não, foi por isso que eu queria responder este sinal. Mário. O que é que levou os 40 anos de Moisés? Foi os 40 anos que levou, que ele levava-se uma semana para atravessar de um lado ao outro. E os 40 anos que Moisés levou foi para aprender tudo o que Deus queria que ele fizesse. Para eu ter no deserto 40 anos. Ok. Mas aqueles 40 anos, Ok. na verdade, ele só atravessava numa semana. Foi para ele aprender os 10 mandamentos. Tu está falando do Egito já, né? Do Egito. No deserto, na verdade. No Egito, não, no deserto. Ah, tá. Quem for falar, fala no microfone aí. Que... Você não sai E eu também não, porque não tem jeito, pastor. Irmãos, ó, não tem jeito. Eu vou pegar Vai ouvindo. Eu vou pegar Tem que ter uma câmera aqui, exato. Não? Ó, você vai me... Você bota pé. Se eu cair, irmão...
Diga, Robert. Carolina, Ao microfone, ao Carolina microfone. está a dizer uma coisa muito importante que está nos versos 14 e 15, que é uma paralela com o Jesus. Boa. Qual é? Diga. Jesus, todo mundo esperava, era um rei forte e Um ele é libertador. um libertador, né? Boa. E E foi rei de isso Israel. não é assim, é de outra forma. Moisés queria ser libertador dessa forma também. Forte. Como todo mundo espera, rei, Boa, que tem você. poder. E E não tem eles, que assim. eles rejeitam a Moisés igual que os israelitas rejeitam a Jesus. Não querem. Mas tinha que ser mais humilde, tudo assim. Tudo isso de Ramos vem daí, que eles esperavam. Os leitinhos. Agora faz sentido. Percebendo essas coisas, irmãos? Obrigado, excelente, é isso mesmo. Então, Acaba por ir complementando, vai lembrando. sim, não, mas é assim que é a Bíblia. Amigo, nós vamos estudo bíblico. É dessa forma. Nós precisamos perceber esses detalhes, porque parece detalhes. Parece até que eu fui um jeito, eu paro nos detalhes demais. Mas é porque são esses detalhes que acabam que a gente lê rápido. É uma leitura que às vezes a gente lê rápido e não percebe. Então, continuando aqui, deixa eu ver onde eu estou. Então, fé, estava falando de fé. Então, o que eu acho interessante é que pela fé ele saiu. Às vezes você tem que tomar decisão, pela fé, você tem que retroceder. Amém, irmãos? Vamos mudar esses conceitos de coach, de poderoso, de sei de quê, que você tem que ser um. Não, ser um discípulo de Jesus. Só isso já é suficiente. Fé, ei, fé não é sentimento, não é você não. Fé não é sentimento. Senta. Fé tem a ver com ver o invisível. Ver aquele que é invisível. Se você conseguir ver aquilo que é invisível na sua vida, meu irmão, faz toda a diferença na sua vida. Assim na nossa vida, irmão. Deixa eu te falar, não importa se você está passando por algum momento difícil. Não importa se você está sozinho nessa situação que você está vivendo. Só precisa andar pela fé e ver aquele que é invisível. Que aparentemente parece que não está acontecendo nada, mas Ele está cuidando de você. Amém. Ele é o Deus da providência. Amém. Ele está providenciando todas as coisas. Amém. Você não precisa fazer nada com o seu braço forte. Você não precisa ser alguém sem medo, que é corajoso. Você só precisa ajoelhar. Crer. Sim. E ver aquele que é invisível Amém. agindo na sua vida. Às vezes tem momentos que parece que tudo está perdido, né? Parece que tudo saiu do controle. Irmãos, tem decisões que é difícil tomar, não é? Tem decisões que é muito difícil tomar. Mas saiba de uma coisa, existe um Deus maior do que tudo, por trás de tudo que você está planejando, decidindo e orando. Amém. Amém? Amém. Nosso Deus é trabalhador. Sim. Amém. Ele trabalha para que nele confia. E não digo que ele trabalha, ele está sempre para um monte de gente. Sim, mas ele está trabalhando. Está trabalhando no seu coração. Ele está ali. Irmãos, eu falo. Deus não, irmãos, Ele sabe tudo. Ok? Amém? Ele sabe de todas as coisas. Então, pensa nisso, você não está sozinho. Preciso continuar aqui alguns minutos, porque tem oração ainda. Verso 16. E agora eu vou até o 22. Bom, é tu. Êxodo 2, desculpa. Êxodo 2, verso 16, 22. Êxodo 2, esse é Hebreus. Capítulo 2. Esse é um. Capítulo 2, verso 16. Isso. Aí, tá bom, ele fugiu. Foi para uma terra chamada Midian, onde tem os midianitas.
Ok? No Velho Testamento você vai ver muito isso. Na Esther. Diz assim, o sacerdote de Midian. Quem é esse homem? O sacerdote de Midian tinha 7 filhos. Elas foram beber água, foram tirar água, para encher para o bebedor. Então, elas iam ao poço, pegavam a água, enchiam o bebedor, pegavam o rebanho e traziam para beber água do bebedor. Está claro isso? Amém. Parece um detalhe, mas não é. Elas foram tirar a água para encher o bebedor e dar de beber ao rebanho do seu pai. Próximo. Alguns pastores, não falo quais, se aproximaram e aí expulsaram dali. Sai daqui, mulheres. Moisés estava lá no poço, viu isso, porém se levantou mais uma vez. Ele veio libertá-los. Mais uma vez, com um senso de justiça. Está percebendo? Mas eu tenho uma frase da pastora lá no Brasil que ela fala assim. A Denise gosta dessa frase também. Aquilo que te incomoda é Deus te chamando para fazer. Aquilo que te incomoda é Deus te chamando para fazer. Então, por exemplo, também boa. Ou, por exemplo, pegando a oração então, de repente, Deus está aqui, ó, queimando meu coração para orar pelo Anthony. Olhando uma hipótese aqui. Deus eu oro para o Anthony e Deus está aqui. Aí eu chego no Mário, ô Mário, ora lá pelo Anthony. Ô Mário, vai lá, o Anthony está triste lá, ó, coitado, vai lá. O Mário vira para mim e fala, opa! Não, aí... Sabe como é que você vai falar? Ei, sabe como é que você vai falar? Opa! Mas você está incomodado com isso? Você sentiu ele triste? Então vai você! Percebe o que eu estou dizendo? Então vai você! A gente é crente, a gente tem mania de mandar os... Vai lá e faz, vai lá e ora, vai lá e faz. Não vai até a outro para fazer não. Está incomodando? Tem um senso de justiça? Está tendo misericórdia do seu espírito? Está mexendo com a sua mente? Está tirando sono? Então vai, é Deus te incomodando para abençoar alguém. Respira. Respira. Diga, pastor. Já me aconteceu assim. Tem um exemplo disso? Não, já me aconteceu as pessoas chegarem para mim. A pastora, né? Não, é pior que isso, não é só Pior. a pastora. Pior. É porque eu não quero, tipo assim, imagina, eu tinha que orar pelo Mário, mas para não orar por ele, porque eu já penso assim, se eu orar por ele, eu vou estar entrando numa guerra espiritual e depois vai ter consequências na minha vida. Então eu vou dizer ao Duarte para orar por ele, que assim ele fica com as consequências e com tudo. Porque eu tenho pessoas da igreja que chegam para mim para orar por uma pessoa ou para estar presente por uma situação, porque ela não quer que o diabo mexa com ela. Tipo assim, não, porque depois vai vir incomodar a mim e eu não quero isso. Aí eu vou. dizer para os que quando a gente se pede, por exemplo, uma oração para aquele rapaz que não sei o nome. O Anthony. Peço uma oração, a gente sempre liga-se. Pastor, o Anthony é preciso de uma oração. Mas não é só a gente orar, é fazer tipo de uma corrente e orar todos por ele. Tá. Perfeito. Mas o que eu estou a dizer, perfeito, você está certíssimo. Tem situações e situações. Se for só orar, por exemplo, suponhamos que alguém fez uma camba a ele, e eu vou ficar com... Eu não acredito que pega nada em você. Eu não acredito. Eu também não Ok? sei. Eu não acredito. Eu respeito as diferenças de... Irmão. Vamos lá. Outro tempo, tá? Vamos entrar. A gente vai... Vamos lá. É importante. Tudo excelente. Eu entendo até só isso aí. E cada caso também é um caso. Ok? Eu tenho sabedoria também em muitas situações. Mas, irmãos... Você tem o sangue de Jesus sobre você. Você pode ser o maior pecador do mundo. Você pode ser alguém. Pastor, não orei, não li a Bíblia hoje. Pastor, olha, irmão, você crê em Jesus. Você tem o Espírito Santo.
Amém. Com essas coisas, Amém. eu particularmente, naquilo que eu conheço da palavra, Amém. não prega. Amém. Fez macumba com alguém, tá? Vamos lá orar. Se precisar, chuta macumba. É como Jacó. Jacó foi permitido, Jesus permitiu que fosse tocado na família dele. Permissão de Deus Ah, é outra para tocar situação. a Jacó. Por isso, a permissão de Deus para nos tocar em alguma coisa. Porque nós fomos Até isso é lavados, permissão de purificados com o sangue de Jesus. Quando recebemos Jesus. Por isso, há uma permissão aí. Não é Não é o por diabo acaso. forte demais atacando. Não! Irmão, É o isso. diabo está debaixo dos nossos pés. Amém. A Bíblia diz que nós somos Amém. mais que vencedores. Amém. Mas a claro, diferença. você está vivendo uma vida relaxada. Amém. Você é uma pessoa que está nem aí com Deus, com a palavra. Vai mexer com o coisa espiritual? Pera lá. Claro. Deixa eu equilibrar. Eu fui muito para um lado, deixa eu tentar equilibrar a coisa aqui. Porque é interessante esse assunto mesmo. Tá? Mas você está na igreja, está no estudo bíblico, está no culto, você ora, você tem temor de Deus, você pega, mas pede perdão. Olha, irmãos, o diabo está longe de você. Amém. Ele tenta. Nós Quer temos atazanar. poder e Ele autoridade. não vai desistir de fazer Eu isso. lá no nosso Ele não vai desistir. Mas, gente, maior é o que está em Deus deu-nos nós. poder e autoridade para lançar fora. Maior é o que Força está do em mal. nós. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E a gente julgar Deus Amém. muito pequeno, né? Quando a gente tem esse pensamento, na verdade, a gente está vendo Deus como muito pequeno, porque a gente está temendo mais o diabo do que a Deus. Se a gente está orando para abençoar o irmão, aí eu fico com medo do diabo me atacar, o que eu tô achando? Não faz sentido. Eu tô tratando Deus, julgando Deus como muito pequeno. Porque quando eu me posiciono para ajudar, Deus permite o diabo me atacar? Deus protege ele, mas não está Deus protegendo é eu. esse. Aleluia. Deus Percebe? é esse. Satanás não é omnipresente. Exato. Portanto, assim, Eu também se penso o dessa diabo está forma. por allá, aleluia, está por allá, ao diabo que é Deus. Posso ser sincero? Estou gostando disso. Mário, agora escuta essa. Escuta essa. Escuta essa. Para de temer o diabo, vai temer a Deus. Amém. Deixa eu falar aqui. Dura coisa é cair na mão, no juízo da ira de Deus. Não tem que ter medo do diabo, não. É mesmo. Não tem que falar mais. É a nossa vida diante dele. Pronto. Olha, realmente até eu agora estou assim. Vamos respirar. Vamos respirar. Eu vou só terminar essa parte para falar assim, concluir o capítulo 2. Só para. Porque eu preciso correr, irmão. Eu preciso avançar. Então, tá. Sacerdote chamado Reuel. Jetro. Enfim. Tinha 7 filhas. Daí o texto diz, bom, Moisés tinha fugido, ele não tinha casa mais. Olha a provisão de Deus. Olha o Deus da providência. Amém. Ele ficou sem casa. Ele já não estava mais em Gozen, que é a terra da mãe, da irmã. Ele já não estava mais no palácio do Egito. Ele ainda não estava na terra de Canaã, que era a prometida. Agora ele estava em Midian, perdido. Aí está um poço, só chega 7 varoas, 7 abençoados. Olha, Moisés é um sortudo. E aí chega 7, vai pegar água, põe no bebedor. E aí chega outros homens pastores, manda as mulheres correr para lá, nada a ver, esses homens. Moisés, mais uma vez, o Espírito Salvador, o Libertador, opa, parou, deixa elas quietas. Mandou, vamos embora. E deu ainda água para o rebanho do pai das meninas. E foram embora as meninas. Olha que cabeça esses jovens, pastora. Foi embora, chegou na casa do pai. O pai, mas chegou cedo. O pai fala, o que aconteceu? Aí a menina fala, olha, um pastor, um homem, um egípcio, apareceu no meio do nada e salvou a gente, porque chegou os pastores lá, mandou a gente embora, ele salvou a gente. Aí o pai falou o quê? E vocês deixou o outro correr, vocês? O pai queria casar as filhas. O pai queria casar as meninas. Você deixou
Faraó correndo, vai atrás. De alguma forma esse Moisés apareceu. Era para só ficar comendo lá, só um jantar, não sei. É. Convidem para comer conosco. Está aqui. Aí o próximo versículo, pastor. E o próximo. Moisés aceitou a comer Morar em uma casa, noite na casa do sacerdote, amém? Não. O homem já ficou ficando. Ele já deu a filha. Ó, tinha um sangue brasileiro ali, só pode. Ele chegou e aceitou morar. Ele não tinha para onde ir. Olha a providência de Deus mais uma vez na vida de Moisés. Agora ele tem casa. Agora ele tem até família. O pai falou, vou escolher uma aqui, a Zípora. Casa com ele, casou, teve filho. O filho chama Gerson. Moisés agora tem uma família. E vai começar a cumprir o propósito de Deus. Pastor, Mas aí o ministério dela. uma reflexão importante. Ele podia ter ido, se calhar, numa outra casa qualquer. Sim. Eu acredito que os 40 anos que ele teve no Egito, no Faraó, ele não deve ter ouvido falar nas Escrituras. Também foi ele depois que escreveu, portanto tem. Mas assim, mas já haviam histórias relatadas. Oral. Já haviam histórias com certeza no meio do povo hebreu deviam de contar. Sim. Com certeza o sacerdote também sabia essas histórias. Pastoras, só tocou um ponto importante, vai. E Boa. ele ao ser colocado dentro da casa do sacerdote, a fé, o conhecimento da história do povo, porque ele até sabia que o povo estava preso e tal, mas estava cativo do Faraó. Mas ele não havia de saber para trás quem tinha sido José, quem tinha sido Abraão. Não havia escrito. Se calhar foi através de Jetro que ele começou a tirar até algumas reportes para depois fazer o Pentateuco. Pode ser que ele era sacerdote, né? O que Moisés sabia era o que a mãe conseguiu contar para ele quando ela era infância. Sim, não era. Mas era só 40 anos, velho. Sim, é muita coisa. Que distância e tal. Sacerdote de onde? De quem? Do nada, o texto, na terra de Midian, aparece. E aí, eu escrevi sobre isso, estou tentando achar, mas não estou conseguindo localizar. Mas o fato é, esse sacerdote era sacerdote do Deus de Abraão, aqui. Os midianitas eram descendentes de Midian, que era um dos filhos de Abraão. Midian era um dos filhos de Abraão com a sua segunda esposa, Quetura. Então os midianitas, esse pessoal, também tinha conhecimento do Deus de Abraão, que a pastora está a dizer aqui. E ele era sacerdote. Então Moisés, eu tenho uma pregação muito boa sobre isso, aprendendo com o sogro. Né? Porque ele se torna sogro, o sacerdote aqui dele. E ele então fica lá 40 anos. Aprendendo com o sogro. 40 anos. Trabalhando com o sogro. E assim, mais tarde, quando ele já faz quando ele já vai para a terra, o sogro mais uma vez é importante, porque o sogro... Vou chegar lá. Pois, mas para ver que ele, assim, tudo tem um propósito e é nos tempos certos, não? Boa. E eu imagino que o sogro era um homem com muita sabedoria. Porque... Total. Ele era um sacerdote. Bom, finalizando então esse capítulo aqui, que eu resumi, a gente conversou muita coisa aqui. Mas então foram 40 anos no Egito, e agora vai ser 40 anos aqui com o sogro, com casamento, vivendo, aprendendo, e nós vamos depois agora descobrir outras coisas na próxima aula. Se não me engano, capítulo 3 é Deus chamando Moisés já e Amarã. É um capítulo fenomenal. Não percam a próxima aula. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Fique em pé. Onde você está. Oh, Deus é bom. Amém. Eu fico tão feliz, irmão, de poder a gente estar junto aqui. Sexta-feira tem se tornado um dia muito cansativo, mas muito... É muito proveitoso em termos de conhecimento e compartilhamento da palavra. Todos aqui participaram, foi ótimo. É que eu falo, leia em casa, continue. Próxima aula, capítulo 3, já lê antes. Já faça as perguntas, já anota, já tira a curiosidade, para a gente ter uma aula mais. Vamos orar. Amém. Pai, obrigado por esse dia, obrigado por essa noite, por essa aula. Graças te damos por tudo que aprendemos, Senhor.
Pai, queremos te pedir que assim como Moisés tinha tanta fé, assim como Moisés viveu tanta providência de Deus, Pai, nós cremos no Deus que provê todas as coisas. Amém. Pai, eu quero abençoar meus irmãos e declarar, Pai, provê, provê. Eu não sei o que cada um está precisando. Amém. Eu não sei qual é a falta. Não sei o que está em falta na casa, nas situações que cada um vive. Mas eu sei o Deus que provê todas as coisas. Amém. Pai, sabemos que tudo é do seu tempo, do seu modo. Nos ajuda a permanecer, a perseverar. Nos ajude a crer, a ver aquele que é invisível. E olhar para a promessa, olhar, ó Deus, para a recompensa. Muda o nosso olhar, muda a nossa percepção, ó Deus. Nos tira de olhar só do problema, Senhor. Nos ajuda a olhar pela fé no Deus da provisão. Nosso Deus é o Deus da provisão. Ele vai prover todas as coisas da nossa casa, da nossa família. Ele vai prover tudo que nós precisamos. Porque esse é o nosso Deus. Graças nós te damos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, temos a oração. Pastor Nil, você vai colocar aí os áudios para nós? Vamos gastar alguns minutos aqui, aí eu já libero os irmãos. Os irmãos que estão no online, Deus abençoe os irmãos. Desculpa aí a movimentação. Deus abençoe os irmãos. Amém.